Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Brasil, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Investir para Viver. Me chamo Felipe Albuquerque. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que está sendo muito pedido aqui no canal, que é imposto de renda. Estamos aí saindo do mês de fevereiro, já entrando no mês de março. E aí você já sabe, né? O leão tá doido para dar aquela abocanhada, mas nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como escapar da abocanhada do leão. Então, para vocês que têm o objetivo de lucrar com a venda de milhas, já estão vendendo milhas e não sabem se tem que fazer a declaração ou não, como fazer a declaração disso, qual o imposto que tem que pagar, é devido imposto, tem alguma forma de eu escapar desse imposto? Já fiz vendas anteriormente, descobri que tinha imposto para pagar, como é que eu faço isso? Então, pessoal, essas e muitas outras dúvidas eu vou responder no vídeo de hoje. Se você tem interesse nesse assunto, fica aqui com a gente. Então, roda a vinheta e vamos lá! Bem, pessoal, então vamos lá. Após diversas solicitações, eu não vou nem colocar aqui o comentário de ninguém perguntando, porque muita gente mesmo perguntou sobre esse assunto. Muita gente preocupada, aflita, porque tem esse objetivo de vender, operar pontos e milhas visando o lucro. Não é o objetivo de todos, muita gente tem apenas interesse em viajar mais barato, mas acredito que a maioria das pessoas que entram nesse mercado, que investem em pontos e milhas, estão realmente interessadas em obter lucro, em trabalhar com vendas. Só que aí surge essa preocupação, será que eu estou fazendo certo? Será que eu deveria estar recolhendo imposto e não estou recolhendo imposto? Tem alguma forma de eu escapar dessa cobrança de recolhimento? Se eu estiver devendo, como é que eu faço para pagar isso na prática? Então essas aflições acabam assustando, tem gente que desiste inclusive de investir por causa disso. Aí aqui eu estou falando de forma mais geral. Tem gente que não investe em ações, em fundos imobiliários, em criptomoedas, já pensando em como é que vai ser o imposto de renda. E pessoal, fiquem tranquilos. Essa questão do imposto de renda nunca pode ser um limitante. Vocês podem fazer a opção ou não por determinado investimento, mas por outros fatores. Imposto de renda é algo que vocês têm que fazer. Caso vocês não tenham conhecimento, não queiram se aprofundar, não querem conhecer sobre o assunto, vocês também podem contratar um contador para fazer isso para vocês. Agora já adianto que é a minoria dos contadores que sabem operar com declaração de ações, de milhas, de criptomoedas, de investimentos no exterior. Então você tem que procurar um profissional qualificado que você sinta que ele realmente sabe o que está fazendo e vai saber fazer isso para você da maneira correta. Mas de todo modo, seja qual for a sua escolha, se você mesmo vai fazer essa declaração ou se você vai contratar um advogado, é importante você ter conhecimento de como funciona essa incidência de impostos, porque quem vai fazer a venda ou não é você. O contador só vai fazer a declaração baseado no que você fez no ano anterior. Porém, fiquem já sabendo que se vocês realizam algum procedimento de venda e passe de um determinado valor limite, que a gente vai ver agora nesse vídeo, vocês têm que emitir a DARF no próprio ano. DARF, para quem não sabe, ao pé da letra, é DART. Documento de Arrecadação de Receitas Federais. E se você demora, passa do prazo, você vai ter que pagar o imposto mais as taxas de juros. Por isso que é importante você ter conhecimento, mesmo não sendo contador, mesmo não sendo você que faz as suas declarações, se você contrata um contador para fazer isso para você, é importante você ter conhecimento desses limites, porque, repito, quem vai fazer a venda não é o contador, é você. Então vamos aqui para a tela do meu computador que eu quero trazer alguns conceitos interessantes para vocês. Vamos aqui começar a falar sobre imposto de renda, desse assunto de pontos e milhas. Aqui o nosso foco, como eu falei no início do vídeo, vai ser sobre a questão de incidência de impostos. Quando é que vocês vão ter que pagar impostos? Como vocês podem fazer para evitar essa cobrança de impostos? Se você já tem algum imposto atrasado, como é que você vai fazer para pagar? Qual o percentual do imposto devido? Enfim, todas essas dúvidas é o que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, para você que investe em pontos e milhas, quando você for se preparar para fazer a sua declaração, o que é que você vai ter que se preocupar? Basicamente, se você está agora em 2022 e fez esses investimentos em 2021, você tem que se preocupar com duas coisas. A primeira é justamente a quantidade de pontos e ou milhas, né? Você pode ter só pontos, só milhas, ou pode ter os dois. Então você vai ter que declarar pontos e ou milhas que possuía em 31 de dezembro do ano anterior. Ou seja, você terminou o ano passado e começou esse ano com quais posses? Quanto é que você tinha acumulado em pontos? Quanto é que você tinha acumulado em milhas? Aqui eu estou falando de uma forma geral. Vocês vão ter que colocar pontos da Livelo, pontos da Esfera, pontos da Caixa,
pontos do Atomos e com o clube de companhias aéreas da mesma forma. Vocês vão ter que colocar tudo. Quantas milhas eu terminei o ano passado na Smiles, na Tudo Azul, na Latam, na TAP. Junta tudo, isso daí vocês vão ter que declarar. E o segundo ponto que vocês têm que se preocupar é com os rendimentos. Esses rendimentos, eles podem ser tributáveis ou não. Aí vocês vão ter locais específicos no programinha que a gente faz a declaração, que inclusive vai estar saindo agora no dia 7 de março. Aí você vai lá, se você teve rendimentos não tributáveis, você vai declarar rendimentos isentos e não tributáveis. Aí se você teve rendimento que foi tributável, ou seja, você fez alguma venda e passou do limite que a gente vai falar qual é. Aí você vai dizer que teve determinado rendimento, mas ele foi sujeito à tributação. E essa tributação é o que eu falei para vocês. Vocês vão ter que pagar no ano anterior. Então, se vocês estão em 2022 e fizeram alguma venda no ano passado que foi sujeita à tributação, vocês já deveriam ter pago isso no ano passado. Vocês vão declarar esse lucro no ano seguinte, né? No caso aqui 2022, mas o imposto já deveria ter sido pago no ano passado. Então, tudo isso você declara no imposto de renda anual, mas se tiver que recolher, você recolhe no ano que realizou a venda. A menos que você tenha feito a venda em dezembro, aí você tem sempre um prazo. Qual é o prazo? Sempre quando você faz a venda em determinado mês e tiver que pagar imposto, você vai emitir a DARF, que eu vou explicar para vocês como é que se faz, e vocês vão ter até o último dia útil do mês seguinte para fazer o pagamento. Então, por exemplo, caso vocês façam a venda em dezembro, vocês teriam até o final de janeiro, o último dia útil de janeiro, para fazer esse pagamento. Não sendo essa condição, você tem que pagar o imposto no mesmo ano que você faz a venda. Então, aqui vocês estão vendo que tem esse asterisco, ó. Caso ultrapasse 35 mil em vendas por mês, deverá emitir a DARF e pagar imposto de 15%. O que é que isso aqui significa? Pessoal, em um determinado mês, vocês podem fazer venda de milhas. Você vendeu milhas de tudo quanto foi companhia aérea. Smiles, Latam, TAP, Azul. Se você somar todas essas vendas e o valor que você recebeu foi inferior a 35 mil reais, você não vai pagar imposto nenhum. Aí qual é a sua preocupação? No ano seguinte, você só vai declarar qual foram os seus lucros. Você teve lucro de janeiro a dezembro, em todos os meses você vendeu abaixo de 35 mil reais, beleza, você não vai pagar nada. Então aqui é o grande foco que eu quero que vocês se atentem. Vocês têm que sempre trabalhar com esse limite. Operam com venda de milhas, show de bola, mas trabalhem para todo mês vocês ficarem abaixo desse limite de 35 mil reais. E aqui, uma dúvida que muita gente tem, eu já quero logo sanar. Não é 35 mil reais da Smiles, 35 mil da Latam, 35 mil... Não, é 35 mil somando tudo. Então, se você vendeu aí de várias companhias aéreas e somou tudo, passou de 35 mil reais em vendas, vocês vão ter que recolher imposto. Então, a dica é, mesmo que vocês não façam a declaração de renda de vocês, mesmo que vocês contratem um contador, fiquem com esse valor aí na cabeça de vocês. Não posso passar em 35 mil em vendas por mês. Se passar, vocês vão pegar o lucro que vocês obtiveram naquele mês e incidir 15% em cima. Aí vocês vão ter que emitir a DARF e recolher esse imposto. Vamos supor que você fez essa venda em fevereiro. Então, qual é o prazo que você tem para recolher esse imposto? Você tem que pagar esse imposto até o último dia útil do mês seguinte, no caso, março. Então, você tem esse prazo. Se você chegou em abril e esqueceu completamente, tem como pagar? Tem. Vou explicar como é, mas vocês vão pagar com juros, já fiquem sabendo. Beleza, então se você fica abaixo desses 35 mil, você não precisa declarar nada no ano vigente, você só vai declarar no ano seguinte. Então, se em 2021 você não fez em nenhum mês vendas acima de 35 mil reais, você só vai precisar declarar agora em março. Aí você vai declarar o quê? Os seus bens, tanto os pontos como as milhas que você possuía no final do ano passado e os rendimentos isentos e não tributáveis, porque não teve nenhuma tributação. Você vai pegar só o que é que você teve de lucro de janeiro a dezembro e declarar agora em março. Tá bom, beleza. Felipe, mas da onde é que vem esse limite de 35 mil? Da onde é que vem esse imposto de 15%? Aí aqui, pessoal, vou mostrar para vocês brevemente de onde é que vem isso daí. A gente tem legislação que está sempre mudando ao longo dos anos e são legislações mais gerais, que englobam vários investimentos. Então você vai ver aqui a legislação falando de ações, de fundos imobiliários. Quando essas legislações foram aparecendo, ainda não existia criptomoeda, não existia essa operação com pontos e milhas. Então essas possibilidades de investimento que foram
foram surgindo, elas foram se adaptando à legislação vigente. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Beleza, então pegando aqui a lei número 8.668, de 25 de junho de 1993, só para dar um panorama geral, até porque pode ter outras pessoas aqui que investem em outras coisas, tá? Então o artigo 17 dessa lei diz o seguinte: os rendimentos e ganhos de capital auferidos, apurados segundo o regime de caixa, quando distribuídos pelos fundos de investimentos imobiliários, aí aqui a gente está lidando de fundo imobiliário, que é outra possibilidade de investimento, a qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à incidência de imposto de renda na fonte, a alíquota de 20%. Pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. De todos os investimentos, de todas as coisas em que eu boto meu dinheiro, ação, fundo imobiliário, investimentos no exterior, que é stocks, REITs, ETFs, a gente tem criptomoeda, pontos, milhas, até ouro. Tudo que eu vendo, eu não pago nada de imposto, nada, porque eu sempre trabalho abaixo dos limites. No caso aqui de pontos e milhas, abaixo dos 35 mil por mês. O único investimento que eu tenho que pagar imposto, que eu não tenho para onde correr e ninguém tem por conta desse artigo 17 da lei 8.668, é quem faz a venda de fundos imobiliários. Quem tem fundo imobiliário e porventura vai vender, aí você tem a incidência do imposto de 20%. Esse daqui não tem para onde correr. Esses outros todos que eu falei, inclusive pontos e milhas, vocês não pagam nada se ficarem abaixo de determinado valor. No caso de pontos e milhas, 35 mil. E aí, percorrendo aí cronologicamente, vocês têm a lei número 11.033, de 21 de dezembro de 2004. Essa lei altera a tributação do mercado financeiro e de capitais. Então essa legislação está sempre se alterando ao longo dos anos, e aí a gente tem que pegar essa cronologia. Então a gente tem aqui, artigo 1º, os rendimentos que trata o artigo 5º da lei 9.779, né? Sempre tem uma lei fazendo referência a outra, de 19 de janeiro de 1999, relativamente às aplicações e operações realizadas a partir de 1º de janeiro de 2005, sujeita-se à incidência do imposto de renda na fonte, as seguintes alíquotas. Aí ele continua o artigo, e a gente vai para o artigo 2º. O disposto no artigo 1º, que a gente acabou de ler, dessa lei não se aplica aos ganhos líquidos auferidos em operações realizadas em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas. Aí o que foi que a Receita fez? Quando foram surgindo outras formas de investimento, como criptomoedas, como pontos e milhas, aí foi feito esse encaixe nesse assemelhados. Então, quando vocês leem esse assemelhados, vocês podem incluir aqui também pontos e milhas. Aí vamos lá continuando. Inclusive day trade, que permanecem sujeitos à legislação vigente e serão tributados nas seguintes alíquotas. A alíquota é de 20% no caso de operações day trade, né? Quem faz essas operações de day trade, que eu particularmente não faço e nem recomendo, mas aí vai de cada um. Quem faz day trade tem essa questão da alíquota de 20%. E o que interessa pra gente é esse item 2. 15% nas demais hipóteses. Então, pontos e milhas se enquadram em demais hipóteses. Vocês têm aqui essa categoria de assemelhados e o imposto é de 15%. Então, é daqui que vem essa questão dos 15%. Se você passou daquele limite de 35 mil, a incidência é de 15% para pontos e milhas. Também é de 15% para criptomoedas, também é de 15% para quem tem investimentos no exterior. Todos esses investimentos se enquadram em assemelhados e demais hipóteses. Continuando, a gente tem a lei número 9.250, de 26 de dezembro de 1995. Altera a legislação do imposto de renda de pessoas físicas e dá outras providências. Aí o artigo 22 foi alterado pela lei 11.196, de 21 de novembro de 2005. É por isso que eu estou trazendo aqui ela depois. Ó. Essa legislação é de 1995, mas ela foi alterada em 2005. Por isso que eu estou trazendo ela depois dessa legislação 11.033, que é de 2004, para seguir a ordem cronológica. Então você tem aqui no artigo 22, fica isento de imposto de renda o ganho de capital auferido na alienação de bens e direitos de pequeno valor. O que é que ele considera pequeno valor? É o que ele vai falar aqui desses dois itens. Cujo preço unitário de alienação, no mês em que esta se realizar, seja igual ou inferior a 20 mil reais, no caso de alienação de ações negociadas no mercado de balcão. Isso aqui está mais relacionado à parte de ações. O que interessa para a gente nesse vídeo, que é a parte de milhas e pontos, é esse item 2, 35 mil reais nos demais casos. Então, se você opera com vendas abaixo de 35 mil reais por mês, isso daí é considerada alienação, é considerada venda de bens de pequeno valor e você não precisa incidir imposto.
E é nesse limite que a gente tem que ficar. A gente tem que se manter abaixo dos 35 mil. E é daqui que vem esse limite de 35 mil para pontos e milhas. Então, qual é a conclusão? Se você opera com venda de milhas, se você tem interesse em operar com venda de milhas, você tem que se preocupar com o quê? Você tem que se atentar que a alíquota do imposto é de 15% e o limite de aplicação é para vendas que ultrapassem 35 mil reais. Se você ficar abaixo disso, não vai ter incidência de 15%, você não vai ter que gerar DAF, não vai ter que recolher imposto. Agora aqui um detalhe importante, não é porque você não vai recolher imposto que você não tenha que declarar. Você tem que declarar, só que o lucro que você teve, você vai declarar como rendimentos isentos e não tributáveis. Mas tem um canto específico que vocês fazem essa declaração. Eu não vou mostrar isso exatamente nesse vídeo, nem como declarar os bens, nem como declarar rendimentos, porque senão o vídeo ficaria muito extenso e o foco desse vídeo é essa parte do imposto. Além disso, o programa da Receita ainda não saiu, só vai sair dia 7 de março de 2022. Se vocês tiverem interesse, gostarem desse vídeo e quiserem que eu continue gravando, vocês deixem aqui nos comentários que eu tenho o maior prazer de continuar as gravações. Então aqui eu coloquei uma observação muito importante, pessoal. Muita gente se confunde nisso daqui. A observação que eu coloquei foi a seguinte: não é 35 mil reais de lucro, não é isso. É 35 mil reais em vendas. E aqui a gente tem uma diferença enorme. Uma coisa é o total que você recebeu, outra coisa é o lucro que você teve. Vou mostrar aqui dois exemplos para ficar mais claro isso que eu estou falando. Então no exemplo 1 eu coloquei assim: Felipe vendeu 1.900 milheiros em fevereiro de 2022. Obtendo 38 mil reais. O custo das milhas, segundo sua planilha de controle, foi de 34 mil. Aí aqui as perguntas: Felipe deverá emitir DAF e pagar imposto? Se sim, qual o valor do imposto devido? Então qual é a resposta? Primeiro a gente tem que saber qual foi o lucro. Então eu recebi 38 mil, gastei 34. Então meu lucro foi de 4 mil. O meu lucro ficou abaixo dos 35 mil, mas isso não importa. O que importa é o que você recebe. Você fez vendas abaixo de 35 mil, porque se você recebeu acima disso, você vai ter que recolher imposto sim. Então as vendas foram acima de 35 mil reais, no caso 38 mil reais. É devido imposto sim. Vocês têm que emitir DAF e recolher imposto. Qual o valor do imposto? É 15% sobre o lucro. 15% de R$ 4.600. Então vocês deveriam emitir a DAF e pagar R$ 600. Se não pagar até o último dia útil do mês seguinte que foi feita essa venda, vocês vão ter que recolher esse imposto mais juros. Segundo exemplo, Felipe vendeu 1.900 milheiros em fevereiro de 2022. Obtendo 34 mil reais. O custo das milhas, segundo sua planilha de controle, foi de 20 mil reais. Felipe deverá emitir DAF e pagar imposto? Se sim, qual o imposto devido? Então aqui, mesma coisa. Qual foi o meu lucro? 34 mil menos 20 mil dá 14 mil de lucro. Mas as minhas vendas foram abaixo de 35 mil. No caso, eu vendi 34 mil. Então, nesse caso, não é devido imposto e eu não vou gerar nenhuma DAF. Não vou pagar nada. Por quê? Porque eu fiquei abaixo dos 35 em vendas. Felipe, mas eu não estou entendendo, você teve aí muito mais lucro. No exemplo passado foi 4 mil de lucro e aqui foi 14 mil. Então você tinha que recolher imposto. Pessoal, não, porque é justamente essa questão da quantidade que você vende. Se ficou abaixo dos 35 mil, vocês não vão dever absolutamente nada. Beleza, Felipe, mas tem algum aplicativo que eu possa fazer esse cálculo para saber se eu devo algum imposto? Qual é o imposto devido? Tem alguma forma de eu fazer isso? E eu vou dizer para vocês que sim, basta vocês baixarem o GCAP. Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Então aqui no Google, pessoal, vocês vão digitar assim, GCAP 2022, porque eu estou gravando esse vídeo em 2022. Então você vem aqui no primeiro site, download do programa de ganhos de capital. Isso daqui não se preocupe que eu vou deixar todos os links dos sites que eu vou falando na descrição desse vídeo. Então vamos clicar aqui e aqui vocês vão ter, download do programa de ganho de capital. Vocês têm aqui, ganhos de capital em 2022. Então se vocês estão fazendo vendas no ano de 22, vocês vão baixar por aqui. Vocês podem baixar para o Windows, macOS ou multiplataformas. Eu sempre baixo aqui do Windows. Basta clicar aqui e fazer o download. Aí vocês vão fazer a instalação do programa. E aqui ele explica, os ganhos informados neste programa poderão ser importados para a declaração do imposto de renda em 2023. Então vocês podem fazer o preenchimento por aqui em 2022 e aí ele vai fazendo esse controle. Quando for no ano seguinte, você pode puxar essas informações para a declaração do imposto de renda.
Então, se você já fez isso em 2021, você vai poder fazer isso agora na declaração de rendimentos de 2022. Felipe, é obrigatório eu fazer isso? Pessoal, não. Eu particularmente nem faço, porque como eu tenho todo o meu controle nas minhas planilhas, eu já sei que eu sempre vou trabalhar abaixo desse limite e fico somando o lucro que eu tenho todo mês. No final eu pego todo o lucro e já declaro direto em rendimentos isentos e não tributáveis. Mas eu vou mostrar aqui o passo a passo para você ver como fazer para utilizar. Então, no meu caso, eu já baixei no meu computador, vou vir aqui em GCAP 2022 para fazer a declaração das vendas em 2022. Quando vocês entrarem, vai ser pedido para vocês criarem um novo demonstrativo. Aqui já tem o meu demonstrativo, mas aí vocês vão clicar em criar novo demonstrativo. E aqui vocês vão ter que preencher CPF, telefone com DDD, nome, país, data de início e data de fim já é automático. É a vigência do ano. É 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. Se você estiver fazendo em 2022. Isso daqui varia de ano em ano. Todo ano você vai ter que fazer um download. Preencher isso daqui, vocês vão ter o demonstrativo. Aí basta vocês clicarem aqui e abrir o demonstrativo de vocês. Quando vocês abrirem o demonstrativo, vão aparecer essas opções aqui, ó. E dessas opções, qual é a que a gente utiliza para pontos e milhas? Para pontos e milhas, vocês vão utilizar essa daqui, ó. Direitos e bens móveis, porque pontos e milhas são considerados bens móveis, diferentemente de bens imóveis, como por exemplo o nome já diz, um imóvel, né? Um apartamento, uma casa, que eles ficam fixos. Milhas, vocês pensem que estão sempre fluindo, tá sempre indo de um canto para outro, vocês podem transferir, vocês podem vender. Então vocês lembrem-se disso para vocês clicarem aqui em bens móveis, bens e direitos móveis. Pronto, clicando aqui, vocês vêm aqui embaixo, ó, e clicam em novo. Clicando em novo, eles vão perguntar onde o bem foi adquirido. Aí vocês podem colocar aqui Brasil. Especificação, vocês podem colocar milhas. Sujeito a registro público? Não. Data da aquisição. Aí, pessoal, aqui vocês podem colocar qualquer coisa. Vocês podem pegar, por exemplo, a última vez que vocês compraram milhas ou a última vez que vocês transformaram pontos em milhas. Antes de vocês fazer a venda, qual foi a última operação que vocês fizeram que resultou em milhas? Aí vocês podem colocar aqui. No caso aqui eu vou colocar qualquer coisa. Vou colocar aqui 10 de dezembro de 2021. E aqui vocês vão colocar o custo total da aquisição. Todas aquelas milhas que você tinha. Você vendeu em determinado mês, beleza, mas qual foi o custo daquelas milhas? Então vamos pegar aqui um dos exemplos. Vamos pegar aqui esse último exemplo, ó. Eu comprei milhas a 20 mil reais. Então eu vou vir aqui e colocar, por exemplo, 20 mil reais. Ok, vamos aqui para a segunda aba, que é essa parte aqui de adquirentes. Em adquirentes, pessoal, basicamente é quem foi que comprou de você. Você vendeu para quem? Você vendeu para um particular? Você vendeu para uma plataforma? Aí aqui a gente tem uma certa polêmica, gera uma certa divergência. Algumas pessoas colocam todos os CPFs, independentemente se vendeu para a plataforma ou não. Porque o que acontece? Quando você vende para uma determinada plataforma, a Hot Milhas, por exemplo, você vende hoje as suas milhas, quando é em poucos dias a sua caixa de e-mail começa a chegar, porque eles vão começar a fazer as vendas para diferentes CPFs. E aqui existem duas possibilidades. Algumas pessoas colocam aqui todos os CPFs, então vendi para tantas pessoas, quais foram os CPFs. Aí vocês pegam todos aqueles e-mails que receberam da Hot Milhas e vão colocar aqui um por um, ó. Vocês vão clicar aqui em novo e aí vão colocar CPF 1, coloca aqui o CPF e aí depois coloca o nome da pessoa, coloca OK. Depois que você fizer isso, vai aparecer aqui a primeira pessoa com o primeiro CPF. Aí você coloca aqui novo de novo, você pode colocar vários. Já a segunda possibilidade, que é a que eu vejo mais sentido, é você colocar diretamente o CNPJ da plataforma. Se você vendeu para Hot Milhas, eu vou colocar aqui o CNPJ da Hot Milhas. Não, vendi para Hot Milhas e vendi também para Max Milhas no mesmo mês. Não tem problema. Coloca Hot Milhas e insere outro, coloca Max Milhas. Não tem problema. Felipe, eu vendi para Max Milhas, Hot Milhas e para particular. Não tem problema, bota lá CNPJ Hot Milhas, CNPJ Max Milhas e CPF e bota lá o particular. Quantas vendas forem, pessoal. Então aqui vocês escolham. Vocês vão querer colocar tudo de CPF. Vendi para Hot Milhas, a Hot Milhas emitiu para 5 pessoas diferentes. Eu vou colocar os 5 CPFs ou vou colocar só o CNPJ da Hot Milhas. Aí fica a critério de vocês. Eu vou fazer um exemplo aqui como se a gente tivesse vendido tudo lá para Hot Milhas. Então como é que eu vou fazer? Preciso do CNPJ. Então eu venho aqui no Google. Vou colocar aqui CNPJ Hot Milhas. Aí aqui o CNPJ é esse daqui, ó. Eu copio, volto lá e colo.
Pronto. E aqui eu coloco Hot Milhas. Pronto, vendi para Hot Milhas. Ok. Qual a operação? Indo aqui para a próxima aba. Aí na próxima aba você vai colocar a natureza da operação. No caso aqui a gente está fazendo para venda. Venda de ativos, né? Venda de milhas. Então vou colocar venda. A alienação foi a prazo ou a prestação? Essa venda foi a prazo ou a prestação? Vocês vão colocar não. Qual foi a data de venda? Aí vocês vão colocar aqui quando foi que vocês fizeram essa operação de venda. Vamos supor que a gente fez essa operação de venda hoje. Estamos aqui no dia 26 de fevereiro. Então 26/02 de 2022. Pronto. Qual foi o valor da venda? Vamos pegar aqui o mesmo do exemplo. Valor da venda 34 mil. Aí eu vou colocar aqui 34 mil. Teve algum custo de corretagem? Essa questão de custo de corretagem é mais relacionada à parte de ações, né? Ações, fundos imobiliários, como eu falei para vocês. Eles pegaram pontos e milhas, pegaram criptomoedas e adaptaram. Então essa pergunta aqui não tem nem muita relação com pontos e milhas. Então vocês podem deixar zerado mesmo. Aí aqui, pessoal, percebam, ó, esse daqui é o grande X da questão. Ó. O valor do conjunto dos bens ou direitos da mesma natureza, alienados em fevereiro de 2022, é superior a 35 mil? Essa é a pergunta-chave. Se você botar que foi, vai incidir imposto. Se você botar que não foi, não vai incidir imposto. No caso aqui a venda foi de 34 mil, ficou abaixo dos 35. Então eu vou botar aqui não. Já houve alienação parcial desse bem, vocês também colocam não. E aqui ele já vai dar a apuração na próxima aba. Ó. Na apuração tem ó, o valor da alienação, custo de corretagem, valor líquido da alienação, custo de aquisição e o ganho de capital. Está dizendo aqui que meu ganho de capital foi 14 mil. Como a gente colocou aqui no exemplo, ó, ganho de capital, a gente calculou que foi 14 mil de lucro. Beleza, tá batendo. O cálculo do imposto, aí ele já calcula automaticamente. Se fosse devido a algum imposto, ele colocaria aqui, ó, imposto devido. No caso aqui, imposto devido tá R$0. Então vocês olhem aqui, ó, o ganho de capital foi 14 mil. Qual é a alíquota? Qual é o percentual de imposto? 15%, que foi o que a gente viu lá na apresentação. Imposto devido R$0, porque a gente vendeu abaixo dos 35 mil naquele mês. O imposto devido é igual a zero, tendo em vista que, pelos dados digitados, não foi operado ganho de capital tributável nessa operação. E aqui é a consolidação, na última aba. É um resumão. Está dizendo aqui que os rendimentos sujeitos à tributação é zero, ou seja, vocês não vão pagar imposto. Mas agora vamos para o nosso segundo exemplo. Vamos colocar aqui. Segundo exemplo, ó, vendi 38 mil e o meu custo foi de 34 mil. Então vamos aqui, identificação, qual foi o custo de aquisição? 34 mil. Operação, qual o valor da alienação? 38 mil. O valor alienado foi superior a 35 mil reais? Sim, 38 mil reais. Tá aqui a apuração, ó. O ganho de capital foi 4 mil reais, conforme a gente já tinha calculado lá no exemplo, ó, lucro 4 mil reais. Cálculo do imposto. Aí aqui, pessoal, é justamente aquilo, ó, vocês têm ganho de capital 4 mil, alíquota 15 mil, imposto devido 600 reais, que foi justamente o que a gente calculou aqui, ó. Passou dos 35 mil, eles vão cobrar imposto. E aqui é o consolidado, ó. Rendimento sujeito à tributação, 4 mil. Isso daqui no ano seguinte vocês teriam que declarar. Rendimento sujeito à tributação definitiva, 4 mil reais. Aí vocês têm duas opções, ou vocês vão lá e inserem direto, eu faço assim porque eu já tenho meu controle próprio, ou vocês ficam preenchendo aqui pelo GCAP e depois importam para a declaração do ano seguinte. Porém, isso daqui é só um informe, independentemente de você recolher imposto ou não, você tem que declarar. Uma coisa é declarar, outra coisa é recolher imposto. Declaração você tem que fazer sempre. Recolher imposto só se ele for devido. E a gente vai fugir do imposto como o cão foge da cruz. Esse é o nosso objetivo principal. Beleza, mas o imposto você tem que pagar no mesmo ano. Ou seja, se eu fiz essa venda agora em fevereiro, eu vou ter que pagar até o último dia útil do mês de março. Beleza, Felipe, como é que eu faço para pagar isso? Para vocês pagarem, vocês podem vir aqui nessa opção, ó, gerar DARF. Vou clicar aqui, e aí eu vou clicar aqui, ó, gerar imagem em PDF. Todos ou um ou mais. Vou colocar um ou mais, que é só para aquele mês. Aí vocês têm aqui bens imóveis e bens móveis. No caso a gente colocou bens móveis. Clica aqui. Você vem aqui nessa parte de milhas, que foi a descrição que a gente deu, e aí vocês vão clicar em OK. Antes de clicar em OK, só uma observação. Ó, essa nota aqui de rodapé é importante. Se o vencimento da DARF cair em um dia não útil, o pagamento deverá ser antecipado. Ou seja, se o último dia do mês não for um dia útil, vocês têm que fazer o pagamento antecipado. Eu vou clicar em OK. Pronto, ó, já foi gerada a minha DARF.
Então a DAF tem aqui período de apuração, a data de hoje, 26 de fevereiro. Aí vocês têm aqui um código da Receita. Esse código aqui é o código que representa essa questão de venda de bens móveis, no caso aqui pontos e milhas. Data do vencimento, 31/3/2022. Se for um dia não útil, vocês têm que antecipar para o dia útil anterior mais próximo. O valor da DAF é de R$ 600. Então se vocês pagarem até esse prazo é R$ 600. Se passar disso, vocês vão ter que pagar os 600 mais juros. Percebam, pessoal, que a DAF ela não tem código de barras. E é isso mesmo. Vocês vão ter que entrar no Internet Banking de algum banco aí que vocês tenham e inserir as informações da DAF. Vocês vão dar a opção de pagamento de impostos e aí vai ter lá a opção para vocês pagarem DAF. Vocês podem fazer isso daí em Banco do Brasil, Caixa, Itaú, qualquer banco e fazer esse pagamento da DAF. Tá, Felipe, beleza. Já entendi como é que você faz para emitir a DAF, já entendi como é que faz esse controle no GCAP, mas a minha situação é a seguinte. Eu fiz vendas no ano passado em determinados meses acima de R$35 mil. E aí, como é que eu faço para emitir essa DAF já com a correção? Eu vou ter que pagar com atraso, mas eu consigo fazer isso pelo GCAP? Pessoal, vocês não vão fazer isso pelo GCAP, vocês vão fazer isso de outra forma e vai ser por meio do SICALC. O SICALC permite a vocês emitirem DAFs atrasadas já com o cálculo de multa, juros e correção. Então vamos aqui que eu vou mostrar para vocês como é que faz. Simplesmente vocês vêm aqui no Google e digitam SICALC Web. Aí vai aparecer esse site, é o primeiro site SICALC da Receita Federal. Mas não se preocupe que eu vou deixar esse link também disponível na descrição do vídeo. E aí vocês clicam e vão vir aqui, ó, geração e impressão de DAF. Essa primeira opção, ó, preenchimento rápido. Pronto, aqui eles vão pedir a identificação do contribuinte, vocês vão colocar a pessoa física e vão inserir o CPF e a data de nascimento de vocês. Eu vou preencher aqui para a gente fazer. Após clicar em continuar, vão vir aqui alguns dados e aí ele vai pedir o código ou nome da receita. Qual é o código que vocês vão utilizar? Lembra que a gente fez a emissão da DAF lá no GCAP? E vocês vão ter aqui no item 4, ó, o código da receita, que é justamente esse 4.600. 4.600 é a alienação de bens móveis. Aí vocês voltam aqui e vão colocar 4.600. Só que observem que tem 5 opções. Aí vocês vão ter que selecionar. Essa primeira opção, ó, é até 31/12/2013, então já não dá certo. Vamos colocar essa segunda opção, por exemplo. Essa segunda opção, depois que ele abre a descrição, tem aqui, ó, alienação de bens imóveis. E não é a nossa situação. A nossa situação é para bens móveis. Então vamos apagar e vamos colocar de novo 4.600. Vamos tentar essa terceira opção. Na terceira opção, aí sim, já aparece alienação de bens móveis. É o que a gente quer. Então vamos continuar. Descendo aqui a tela, vocês vão ter data de consolidação. Aqui, pessoal, sempre vai aparecer a data do dia. Só que para vocês emitirem a DAF, vocês precisam estar fazendo isso em um dia útil, pelo menos aqui pelo SICALC Web. Por quê? Porque ele não consegue deixar programado para o próximo dia útil. Como eu estou gravando esse vídeo num sábado, eu não consigo deixar programado para segunda-feira, porque a cada dia que passa você vai ter a incidência de multa e juros. Então cada dia conta, cada dia que você vai deixando vai aumentando essa taxa. Então, por exemplo, se eu for tentar gerar essa DAF hoje, não vai dar certo. Se eu for tentar colocar uma data futura, ó, por exemplo, dia 28. Hoje são 26, 28 é uma segunda-feira. Se eu clicar aqui fora, vai aparecer, ó, a data de consolidação é posterior a 25/2/2022. Na prática, vocês têm que fazer isso aí em um dia útil. Se vocês forem tentar fazer isso daí em um dia útil, vocês podem deixar a própria data que aparece aqui, que vai ser a data do dia que vocês vão estar aqui no SICALC Web solicitando a emissão da DAF. E aí vai aparecer essa opção aqui para vocês, ó, emitir a DAF. Como eu estou gravando num sábado, não vai aparecer para mim. Mas já fica aí de alerta para vocês, caso vocês se deparem com essa situação. Foi até bom eu gravar no final de semana. Então vamos voltar aqui para o dia 25/2, né? Já que a gente não pode emitir no dia 26. Esse período de apuração é quando foi que você realizou a venda. Vamos supor que eu fiz a venda em dezembro do ano passado. Então eu vou colocar aqui 12/2021. Pronto. Quando vocês colocam, aí vai aparecer aqui a data de vencimento, 31 de janeiro de 2022. Só que nós estamos em fevereiro. Então, logicamente, vocês vão ter que pagar um valor a mais. E esse valor do principal é o valor que vocês deveriam ter pago de imposto. Qual é o valor? Nesse exemplo aqui que a gente colocou, com o lucro de R$4.000, vendendo acima de 35 mil, vocês teriam que ter pago o imposto
imposto de R$600. Então esse é o valor principal. Só que a esse valor principal vai ser incidido multa e juros, porque vocês vão estar pagando com atraso. Aí a gente volta lá e coloca aqui, valor principal R$600, que era o valor que deveria ter sido pago. Aí vai habilitar essa opção de calcular. Vocês clicam em calcular. Pronto, ó. Vejam aqui que já aparece o valor da multa, R$ 49,50, e o valor dos juros, R$ 6,00. Totalizando, o valor que vocês vão ter que pagar é R$ 655,50. Só que hoje é um sábado. Se vocês clicarem aqui, não vai aparecer a opção de emitir a DAF, que era essa segunda opção aqui. Se vocês fizerem esse teste num dia útil, vai aparecer essa opção aqui disponível. E aí vai emitir a DAF, igualzinha a essa DAF aqui, só que em vez de estar zerada aqui a parte de multa e juros, vocês vão ter aqui acrescido multa e juros. E aí vai dar aqui um valor total. Também vai aparecer dessa mesma forma, ó, uma DAF sem código de barras que vocês vão ter que pagar pelo Internet Banking. Beleza, meus queridos e minhas queridas. Se esse vídeo está sendo útil para vocês, peço aí humildemente, encarecidamente, dá um trabalhão a gente gravar esses vídeos. Se vocês puderem dar um like, eu agradeceria bastante. E também já aproveita que você tá aí só de boresta, de boa na lagoa, só assistindo esse vídeo e conseguindo conhecimento gratuito. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve, ativa aí o sininho de notificações para você ficar sempre por dentro dos conteúdos que a gente posta aqui no canal. Beleza, agora vamos para os nossos bizus, as dicas especiais que eu tenho para vocês. Seguinte, pessoal, o primeiro bizu é: se vocês ainda estão pensando se vão declarar ou não, o que a gente viu nesse vídeo já pode te dar uma luz. Por quê? Porque pelo menos o meu objetivo com os investimentos que eu tenho é poder usufruir do lucro. Então, se eu tenho lucro, seja com pontos, milhas, seja com criptomoedas, seja com ações, fundos imobiliários, enfim, qualquer investimento, o que eu quero é pegar aquele retorno e investir. Se eu quiser comprar um carro, eu compro. Se eu quiser comprar uma moto, eu compro. Se eu quiser comprar um apartamento, eu compro. Se eu quiser comprar uma casa para os meus pais, eu compro. Se eu quiser viajar, eu viajo. Só que aí o que é que acontece? Se você não declara os rendimentos que você está tendo com esses investimentos, se você não declara esses bens, como é que você vai provar para a Receita, com o seu ganho atual, que você está conseguindo comprar tudo isso? Você também vai omitir o apartamento que você vai comprar? Você também vai omitir o carro que você vai comprar? Uma hora você vai cair na malha fina. Então, como eu não pago nenhum imposto, eu trabalho com todos os limites, porque penso no negócio sem futuro é pagar imposto. E a ideia desse vídeo é mostrar para vocês que vocês podem fazer declaração sem pagar imposto. Porque eu não gosto, ninguém gosta de pagar imposto. E eu não pago um centavo de imposto com a venda das minhas milhas. E é isso que eu estou passando para vocês. Trabalhem com esse limite de R$35.000 por mês, que vocês não vão ter problema, não vão pagar imposto nenhum e vão poder usufruir de todo o lucro que vocês ganham, declarado corretamente, informando tudo para a Receita, sem pagar absolutamente nada. O outro bizu que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: vocês podem estar pensando, Felipe, esse limite de R$35.000 é absurdo. Nunca que ninguém vai atingir isso. Galera, para vocês que estão começando agora, parece ser um pouco inimaginável atingir essas cotas. Mas pensem comigo, muita gente aí trabalha com venda para particular, não vende apenas em plataformas de milhas. Muita gente aí administra 4, 5, 6 contas de CPF diferentes. Tem gente que administra 10 contas. Administra conta da mãe, do pai, da irmã, do papagaio, do cachorro. E aí vai juntando todas essas contas e aí vai fazendo vendas em cada uma delas. Então o bizu, o alerta que eu vou dar para vocês é o seguinte: tudo que vocês vão declarar, todos os bens, todos os pertences, inclusive todos os lucros, independentemente de quantos CPFs vocês estejam administrando, isso daí vai tudo para o seu nome. Porque quem está investindo de fato não é seu pai, não é seu irmão, sua irmã, seu cachorro, enfim, é você. Então todos aqueles bens têm que estar declarados no seu nome. Tudo que é vendido vai contar nos 35 mil. Então, se você tem uma conta, vende para Latam, Azul, Smiles, TAP, faz esse mesmo procedimento para a mãe, para o pai, para o irmão, para o primo, para o tio, enfim, vai multiplicando. Quando você pega tudo e junta no mês, você pode passar de 35 mil brincando. Se você tem essa meta, se você tem essa ousadia, não, eu quero investir pesado, eu quero ter lucro mesmo com milhas. Eu vou administrar aqui várias contas, vários CPFs, beleza, mas saiba que você vai ter que declarar isso no seu nome. E o lucro da venda é somando todas as vendas de todas as companhias aéreas e todos os CPFs que você administra. Então, muito cuidado para você não passar do limite de R$35.000. E se passar,
recolha o imposto devido. Então, galera, o foco desse vídeo foi a questão da isenção de imposto. Se você passar determinado limite, o que é que você tem que fazer? Como emitir DAF? Como emitir DAF atrasada? Qual o percentual de imposto? Eu não tratei aqui de vários assuntos. Eu não expliquei como fazer a declaração de pontos e milhas. Não expliquei como calcular o valor de custo dos pontos e milhas. Não expliquei como apurar rendimentos. Não expliquei como emitir DAF com código de barras para vocês também lucrarem, né? Já que eu estou vendendo pontos e milhas, eu vou querer pelo menos lucrar com o pagamento desse imposto, para descontar essa facada que o leão vai me dar. Então tem muito assunto ainda relacionado a esse tema. Eu particularmente gosto bastante desses temas: imposto de renda, planilhas de controle, controle financeiro, mas não dá para eu falar tudo no vídeo só. Então espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido útil. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gostou desses assuntos e quer que eu continue gravando, deixa aqui nos comentários para eu saber que é relevante e eu continuar gravando. Eu gravo com o maior prazer. Vocês querendo, vocês é que mandam. Beleza? Por hoje é isso. Até a próxima. Fui!